Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre provisões, passivos e ativos contingentes. Quando que a gente reconhece, como que se mensura e como se divulga isso dentro da contabilidade, certo? Primeira questão, a normatização. Isso é normatizado, regulamentado pelo pronunciamento 25, CPC 25, e é aderente com a norma internacional número 37, beleza? Então, a primeira questão é a definição de provisão. O que é uma provisão? A provisão ela é um passivo com incerteza. Incerteza de valor, incerteza de exigibilidade, incerteza de prazo. Isso é uma provisão. Mas primeiro, o que é um passivo? A gente aprende que passivo é uma obrigação, mas não é toda obrigação que é um passivo. Por exemplo, a empresa tem a obrigação de seguir a legislação ambiental, mas isso não é um passivo. Se ela deixar de exigir, se receber alguma multa ambiental, daí se torna um passivo. Então, o passivo basicamente o que é? Ela é originada de um evento passado, é uma obrigação presente e vai ter uma exigibilidade, vai ter um sacrifício econômico futuro. Essa é a característica de um passivo. Então, a provisão tem essas características de passivo, só que tem uma incerteza com relação a esse prazo e com relação a esse valor, certo? Então, essa é a principal definição de provisão. A gente tem provisões que são mais simples, como provisão de 13º, provisão de férias, mas tem as provisões de contingências. Pode ser contingências trabalhistas, contingências civis, ambientais, tributárias, e elas são muito mais complexas, são muito mais contingentes. Então, se eu tiver uma conta que for uma provisão de contingência, ela é, sem dúvida nenhuma, um passivo. Se eu tiver uma conta que for uma reserva de contingência, ela é, sem dúvida nenhuma, no PL. Reserva sempre no PL. Então, os sócios podem, numa assembleia, deliberar por fazer uma reserva de contingência em reter o lucro. Então, não é um evento passado, é uma expectativa futura, é uma reserva dentro do PL. Agora, se já é um evento passado, é uma obrigação presente que vai ter um sacrifício no futuro, um sacrifício provável, daí a gente vai fazer uma provisão, certo? Uma outra definição importante é de um passivo contingente. Então, a norma, ela separa a provisão, ela coloca como uma ocorrência provável, e como ela é uma ocorrência provável, ela é reconhecida no balanço, e ela é reconhecida na nota explicativa. Já o passivo contingente, a norma coloca como uma situação possível, uma possibilidade. Como é uma possibilidade e não uma probabilidade, eu não reconheço esse passivo contingente no balanço, mas evidencio ele em nota explicativa. Então, isso é uma informação importante. Se eu estou analisando uma empresa e calculo o endividamento dela, eu vou ter um determinado valor. Mas eu posso olhar na nota explicativa e verificar essas contingências passivas, porque muitas vezes elas podem até afetar a continuidade da empresa. Certo? É uma informação importante também. Os passivos contingentes não vão estar ali no balanço, mas vão estar em nota explicativa. Por quê? Porque eles não são prováveis, mas eles são possíveis. Certo? Uma outra definição é do ativo contingente. O ativo contingente é quase que nem caviar, A gente nunca vê, só ouve falar. Por quê? Porque se existe uma probabilidade muito grande de acontecer, vai estar reconhecido no meu balanço, mas daí ele já não é mais um ativo contingente, ele já é um ativo líquido, certo? Ele deixa de ser um ativo contingente quando já tem uma probabilidade grande de ocorrência. Agora, se existe uma possibilidade de ocorrência do ativo contingente, ele não vai estar no meu balanço, então ainda não vou ver o ativo, mas vai estar na nota explicativa, certo? Vai estar ali explicado. E se for uma possibilidade remota, não vai estar nem nota explicativa. Então, ativo contingente é uma coisa muito mais rara de a gente observar. Beleza, já temos essas definições, agora como é que a gente vai mensurar, por exemplo, o caso de um passivo, de uma provisão de uma contingência? Ela é uma mensuração complexa, por quê? Porque eu tenho uma estimativa de valor, tenho uma estimativa de prazo, tenho uma probabilidade e eu tenho que tentar
com base nessas informações, trazer a mensuração desse valor para valor presente, né, para a data atual. Então, considerando a estimativa de valor, de prazo e a probabilidade de ocorrência, tem que trazer isso para valor presente e tentar chegar num valor com uma certa razoabilidade, certo? E mais importante, ou tão importante quanto a mensuração, é a divulgação, né? Na nossa explicativa, eu tenho que deixar bem claro qual foram essas premissas, quais foram os critérios. Se é um processo muito relevante, às vezes eu trago até algum trecho do processo para deixar bem claro. E outra coisa importante, no meu balanço normalmente eu tenho assim, passivo contingente, tantos milhões. Eu não sei se é ambiental, se é trabalhista, se é tributário, que são coisas bem distintas, certo? Então, todo esse detalhamento do que foi adicionado, o que foi excluído, o que foi baixado, novas provisões e o que são essas provisões a que se refere, vai estar lá na nota explicativa divulgado. Ok? Então, resumidamente, a gente percebe que tem 3 palavrinhas que são muito importantes nesse conteúdo: provável, possível e remoto. Então, eu tenho uma obrigação que ela é de um evento passado. Ela é uma obrigação presente que provavelmente vai exigir um sacrifício econômico futuro. Ela é uma provisão. É reconhecida no meu balanço e é evidenciada com todas as suas premissas e todo o seu detalhamento na nossa explicativa. Agora, se não é provável, mas é possível essa obrigação, então não vai estar no meu balanço, mas tem que estar evidenciado na explicativa. Já se essa obrigação é remota, a ocorrência dela é um processo sem pé nem cabeça, um processo que não tem chance de perder, que é remoto, essa perda, daí sim, pode não estar evidenciado nem no balanço, nem na nota explicativa. Agora, tem que ficar claro que o contador não vai ter conhecimento jurídico para avaliar esses processos, essa perda como provável, possível ou remoto. Então, a contabilidade nesse momento, tem que ter um compartilhamento com o departamento jurídico. A experiência que eu tenho dentro das SAs com relação a isso, às vezes é complexo, porque o departamento jurídico tem todos os seus prazos, suas petições, seus processos que está envolvido, e ele não vê a importância disso aí. Às vezes isso aí pode inverter para lucro ou prejuízo o resultado da companhia, certo? Então é importante ter um processo de sensibilização, um diálogo bem próximo para trimestralmente o departamento jurídico entregar esse documento, entregar essa análise para a contabilidade, de forma que a auditoria aceite e de forma da segurança para o contador poder fazer essa contabilização, certo? Então, em geral, eram esses os principais pontos desse conteúdo. Damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Valeu. Obrigado.